Hoje é dia 5 de dezembro de 2022 e este é o episódio 224 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Dom Sebastião, o desejado. Olá. Boa noite, Portugal. E o JB. Olá. Olá, JB. Dom Sebastião, o que é feito de ti? Isto foi um nevoeiro porque te perdeste? Conta lá. Fui a um spa no norte da África e com uns amigos e tal, mas a coisa correu um bocado mal e perdi o barco de volta e fiquei por lá uns tempinhos, mas entretanto voltei passados quantos séculos, é preciso fazer as contas, não me lembro. À vontade uns 500 e qualquer coisa, assim, mais coisa, menos coisa. E pronto, estive um bocado ausente, mas sei que há coisa de uns dias houve um feriado para comemorar, acho que são os restaurantes, ou o que é. Então pareceu-me apropriado. Pronto. É um povo que gosta muito de comer, não é? Portanto, é normal um feriado para comemorar a restauração. E deixa dizer que aqui o chat já está aqui a aclamar o regresso do rei. Pois é. Eu estou a fazer um gesto com a mão de magnanimidade. Muito bem. Ao fim desse tempo todo, calculo que tivesses muito bem instalado lá onde estavas. O que é que te fez voltar? Foram só os restaurantes? Basicamente foi... A população local não estava muito de acordo com uma invasão, com um exército e cavaleiros e aquela coisa toda dos portugueses chegarem ao Norte de África assim, e dizerem isto agora é nosso. Os locais não acharam muita graça. E depois havia também disputas em termos de filosofias de vida, não é? Aquela coisa de mas o teu profeta é melhor que o meu. E pronto, partiram para Mas achas que foi um processo mal conduzido? Eu acho que talvez pudéssemos usar um bocadinho mais de tato, não é? Comerciar, mas coisas normais. A pergunta que se impõe é: a culpa foi do Passos Coelho ou não? A culpa será sempre do Passos Coelho, mas também do Sócrates. Do Cavaco, que esteve lá 10 anos e não fez nada. Exatamente, e continuem a votar PS. E do PS, e dessa tralha toda que nos governa desde o 25 de novembro. Olha aí, outra data bonita que tivemos há pouco tempo. Por acaso. Está a descambar e ainda vamos... 25 de novembro para mim é uma data muito querida porque é o aniversário de uma pessoa que me é muito próxima. Bem. Portanto, acho que era isso que tu te referias, certamente. Certo, claro, então, mas seria outra coisa qualquer? Não. Nem poderia ser outra coisa. Não. A propósito de Sá Carneiro, foi o aniversário há pouco tempo. Bom, isto ainda nem começou e já começou. Totalmente descarrilou. É uma vergonha, não há pretexto para isso. Muito bem. Então, na tua ausência, Dom, o Diogo tentava chamar-nos à razão, ao coletivo, de que as pessoas acham que nós conversamos demasiado no princípio do episódio sobre as outras cenas. O resto da malta não sei, mas eu acho divertidíssimo. Estava com saudades. Tu, em sua conta em medida, faz sentido. É uma questão de conta e medida. Mas... Uma coisa que as pessoas precisam de se lembrar: Ubuntu é vida. E a vida é Ubuntu. Somos todos Ubuntu. E Ubuntu vive em nós. Ubuntu é tudo. E portanto, ao cabo, é Ubuntu. Kumbaya. Kumbaya. Pronto. Está uma desgraça hoje, o que é que aconteceu? Bom, vamos por ordem. Rapazes, controlem-se, exatamente. Tecnicamente, o que é que andaste a fazer? Contai-nos. Eu ou Sim, tu, Dom Sebastião, o desejado. O que é que eu andei a fazer? Olha, andei a descobrir o fantástico mundo da eletricidade e dos circuitos elétricos e de apanhar um esticão inadvertidamente porque não me lembrei de olhar para ver se o quadro estava desligado antes de ter num fio com fase. E apanhei um esticão que foi... no inverno e no verão. Estás a apanhar ali aquela parte... Mas, atenção, tenho passado... Atenção, o problema foi exatamente esse, foi atenção. Tenho passado muitas horas a instalar coisas elétricas
E só apanhei um esticão. Para mim já foi uma vitória. Uma boa uma vitória. vez, nada mal. Aliás, para quem vem de há não sei quantos séculos para trás para a idade da eletricidade, é uma evolução muito grande. Não, foi uma evolução muito grande. Eu só tive pena de não ter o Tiago por perto para ele me convencer das virtudes dos terminais e dos aparelhos espertos. Ia falar sobre isso a seguir. E até agora só instalei coisas burras, não é? Um gajo burro a instalar tomadas burras e interruptores burros. Manuais, primitivos. Problema de compatibilidade não Tudo tem. neolítico. Mas pronto, faz o que se pode. Mais tarde pensamos nisso. Mas como é que entraste no mundo da eletricidade? Fizeste algum daqueles cursos das novas oportunidades, foi? Bonecos, já percebi. Fui à internet. Não fui. Não, eu há muitos anos atrás, no 9º ano, quando é que foi que eu tive? Sim, foi no 9º ano. Eu tinha eletrotecnia no liceu. Onde eu andava, eu estava matriculado numa cadeira de eletrotecnia. Ainda aprendi umas coisitas. Olha, bem bom. Mas confesso que já não me tiveste lembrava. a instalar interruptores? Tive que ir pesquisar umas coisitas aqui e ali. Tiveste a instalar interruptores? Interruptores e tomadas e essa tralha toda. Ok. Uma pergunta. Quanto é que vale o interruptor burro? Quanto é que vale o interruptor burro? Sim. Quanto é que tu pagaste por um interruptor burro? Eu comprei assim em pacotes. Quanto é que foi? Deve ter ficado para aí 5 euros? Não, menos. 2? Deve ter ficado menos de 2 euros cada unidade. Eu comprei assim por atacado. Fixe. Mas um computador de escada é um bocadinho mais caro. Sim. Também é mais complexo. Deve ter ficado 3, 4 euros cada um. Mas tomadas é assim, é 1 euro e tal a unidade. Tomadas ainda não cheguei lá. Já te explico porque é que eu estou a fazer esta pergunta. Tomadas ainda não cheguei lá. Nem sei se quer lá chegar, honestamente. Vamos lá ver se consigo acabar esta porcaria toda até o fim do ano, porque já estou fartinho. Muito bem. A passar fios e a apertar coisas e a fazer erros de cálculo nos computadores de escada. Sim. Interessantes puzzles mentais. E há lá um deles que ainda não consegui resolver, mas lá chegaremos. Vais certamente conseguir. O pessoal da eletrotecnia sabe do que é que eu estou a falar. Alguém que saiba. Então, e Tiago? vocês? Passaram também uma semana eletrificante? Ui. Não sei, Tiago, o que é que me contas? Olha, curiosamente, tive esta semana a olhar novamente para a minha instalação elétrica e decidi experimentar. Eu ainda me lembrava do último interruptor esperto que eu comprei e que me fez perder a vontade de comprar qualquer um dos outros. Porque o miolo daquilo era tão grande que eu tive a esculpir a minha parede para conseguir enfiar aquilo dentro da parede. Acontece que estive a olhar para as imagens da descrição de produto de um interruptor semelhante e decidi arriscar. E comprei um interruptor inteligente. Por isso é que eu te perguntava quanto é que está a valer um interruptor sem inteligência. Decidi comprar um interruptor para fazer de forma simples o controle de algumas lâmpadas cá de casa. Depois a experiência foi bastante positiva. Portanto, basicamente tu tiras um interruptor, pões outro, o miolo cabe na caixa, desde que seja um miolo compatível, desde que não seja um Xiaomi, não sei das quantas que foi que eu comprei, para me proporcionar 2 horas de escultura de parede. E correu bastante bem. Já estou a pensar, portanto, o problema aqui é o problema, e quando falas em interruptores inteligentes tens um problema semelhante que é o das comutações, ou seja, o típico computador de escada que é passares um fio entre um interruptor e outro, exatamente, e que tens que acertar com a cabelagem. Só quando tu falas em interruptores inteligentes, eles não comutam nada. Tu, na prática, aquilo que tens que fazer é comprar um interruptor e é esse que controla fisicamente falar de lâmpada, não é? Ou aquilo que quiseres controlar, e depois os outros, na prática, não comutam rigorosamente nada. Interagem com aquela lâmpada por software, ou seja, é a programação depois que faz a falsa percepção de comutação. Espera lá, espera aí. O que é que tu chamas o miolo? É um circuito, é um chip, é o quê? Tem uma antena? Não, o miolo é aquilo que fica dentro da parede. Todos Certo. os interruptores têm o miolo, não é?
Mas o que é que está dentro do miolo de um miolo esperto? De um interruptor Eu não sei se estamos a esperto? falar de padaria, se estamos a falar de eletrotécnica. Não, estamos a falar de anatomia do crânio. Estamos a falar de miolos, não é? Exatamente. Então, Há muito tempo não como miolos, por acaso. o que me interessa não é o que é que está dentro do miolo, porque na prática o que está dentro de um miolo de um interruptor inteligente há de ser uma antena e há de ser um circuito que faz a ligação, seja Wi-Fi, seja Z-Wave, Zigbee, o que for. Portanto, isso vai ser o miolo, que não é muito diferente em termos de volumetria, pode não ser muito diferente do miolo de um interruptor burro. Na prática tens o botão do lado de fora da parede, mas tens uma parte que fica dentro da parede. Isso é aquilo que eu estou a chamar o miolo. É a parte que fica escondida. E que tens de ter alguma profundidade na caixa do interruptor para receber esse miolo. Pronto, e foi Mas é que as caixas que tu tens aí nas paredes, a maior parte delas são medidas padrão. Não há muito mais a fazer. Só então escultura. compras um interruptor Xiaomi que te diz assim, padrão, o que é isso? Eu é que sei quanto é que o meu miolo tem que ser. E pronto. E é nessa altura que és obrigado a fazer escultura. Mas pronto. Os que eu comprei agora, eu comprei um para experimentar, eu não cometo o mesmo erro várias vezes, portanto comprei um para ver se cabia e agora vou comprar mais certamente. Os que eu comprei agora têm a tal parte interior, para o Diogo não ficar baralhado, mais pequenina e cabe perfeitamente na caixa da medida padrão. Portanto, é literalmente tirar 2 parafusos, puxar um fora, dois condutores, os 2 condutores no novo interruptor, a parafusa, está pronto. Ou seja, de uma forma manual, o interruptor fica a funcionar. A partir daí, modo emparelhamento, ou uma assistant para cima e tu consegues ver se a luz está ligada ou desligada, ligá-la à distância e, eventualmente, fazer automações. E isso é Zigbee ou Zigwave ou o quê? Eu só trabalho com Zigbee, até o Zigbee me deixar ficar mal, eu gosto de Zigbee. É que eu tenho estado a ouvir em vários sítios, em vários podcasts e canais de YouTube, muitas queixas a respeito do Zigbee e em como eles perdem um emparelhamento com o Home Assistant. Não tens tido problemas desses? Eu tive alguns problemas de desemparelhamento que eu associei a quebras de luz. Ainda assim não é justificação, porque não deviam acontecer. Agora, eu usei uma técnica desde muito cedo que foi instalei em cada divisão da casa uma tomada Zigbee. E as tomadas Zigbee funcionam como repetidores. Portanto, Sim. isso facilita bastante. É uma mesh network. Exatamente. Portanto, mesmo que eu não precise de nada controlado com uma tomada inteligente, optei por, cada tomada foram, não sei se foi 10 euros ou 12 ou o que é que foi, optei por comprar repetidores que podem no futuro vir a ser tomadas, ou que já são tomadas controladas centralmente, mas optei por fazer a minha mesh com essas tomadas e espalhar uma por cada divisão. Será por isso, provavelmente, que eu tenho menos queixas a fazer ao Zigbee. Não sei, porque uma delas é do Chris da Jupiter Broadcasting e ele vive numa autocaravana e tem uma carrada de dispositivos. Mas ele é pobre, é isso? Não, ele vive numa autocaravana um bocadinho mais luxuosa. Eu estava a imaginar uma relote de farturas. É por opção. Mas é porque a casa onde ele vivia antes e onde ele às vezes vive quando a autocaravana vai para reparações é o estúdio da Jupiter Broadcasting. Mas pronto, eu estou a perguntar porque eu ouvi isto e algumas pessoas têm bastantes dispositivos na Mesh Network e estão-se a queixar. Eu lembrei-me de perguntar ao Tiago que eu sei que tu tens dispositivos e que 44 nesta altura. Exato. Eles não sei quantos é que eles têm alguns e queixam-se, não é? Quando assim falta a luz, que uma vez de X em X meses, né? Mas eles estão-se a queixar ao fim de um dia ou de algumas horas. Nunca na vida. Tu tens 44 dispositivos Zigbee na casa toda. Quantas divisões é que em média, quantos dispositivos é que tem uma divisão em média na tua casa? Não tenho essa estatística. Por exemplo, uma casa de banho só tem um.
Tu tens dispositivos Zigbee na casa de banho. Sim. Porque é que não havia de ter? Temperatura e Sei lá, umidade. eu não sei o que é que aquilo faz. Ok, são sensores, ok, certo. Até mesmo tomadas, para Eu ser digo tomadas dispositivos, inteligentes, são várias coisas, exatamente. podias ter isso. 44. Sim. Então fica o desafio para os ouvintes lá em casa, quem conseguir hackear a casa do Carrondo primeiro, ganha um magnífico prémio de tipo um prémio, Um caldoço. um desconto no Lidl. Miguel Com 10? o código Miguel 10. Aldão Ok. 10. Fica o desafio. Ok. Muito bem. Aviso já que tem que passar por várias camadas, não é direto. Pronto. E por isso é que é um desafio. Se Isto já é uma fosse pista, fácil, já é não uma era um pista desafio. valiosíssima. Se fosse fácil, não era um desafio. Inclusive a Faraday Cage que ele tem montada A casa toda está rodeada de rede com Faraday metálica. Cage, sim. Tenho 18 gatos, tenho um fosso com 18 gatos. E mortos Atenção, no os, vídeo. os gatos que ele fala têm cada um deles 100 quilos. Exatamente. Sim, senhor. Muito bonito. Mas pronto, mas olha, ainda sobre a questão de dispositivos espertos, porque eu acho que a esperteza dos dispositivos vai até um certo limite. Não sei se vocês viram as notícias, mas parece que uma marca conhecida de aquelas campainhas de porta que têm câmara, que dizia que as imagens dessa campainha, aquela basicamente é um serviço simples, tipo videoporteiro, mas de uma É uma marca campanha da Anker. inteligente. Tem alguma coisa a ver com a empresa daquele senhor careca que tem muito dinheiro? Não. É uma marca de uma empresa bastante conhecida de powerbanks que o Tiago até costuma gostar, que é a Anker. Exatamente. Não sabia que eles tinham campanhas, mas o branding eu também não daquilo é sabia. diferente, não é Anker? Okay. Sim, aparece lá outra marca, mas aquilo pertence à Anker. Ok, mas pronto, seja como for, basicamente era mais uma daquelas histórias em que isto aqui não sai da vossa casa, as imagens só comunicam com o vosso receptor e vai saber, não só estavam a sair imagens de casa lá para os servidores deles, como estavam a passar por reconhecimentos faciais e como qualquer pessoa que tenha acesso ao endereço consegue visualizar o stream das campainhas, portanto, que delícia. É isso que me faz cada vez mais, e continuo com o mesmo problema, ter resistência a pôr câmaras, sejam elas quais forem, dentro da minha casa. Eu sei que existem empresas comerciais de segurança que o produto que vendem é exatamente câmaras que espalham nas divisões da casa e que depois dizem se o alarme tocar consegues ver se de facto é um falso alarme ou não é. O meu problema não é quando o alarme toca, é quando o alarme não toca. E toda a magia que pode acontecer quando o alarme não toca. Mas pronto. Exato. Mas achei curioso, já vi que também sabias disso. O Miguel, pelo visto, está surpreendido. Eu sei que ele tem 18 câmaras dentro de casa, portanto, todas elas apontadas para ele neste momento. Só na casa de banho tem uma e essa é a única que não está apontada para ele. Sim, fui eu que montei esse sistema. É um sistema integralmente desenhado por mim, chama-se Narciso. Endoscópio, não é? Não é o endoscópio. O endoscópio é outro sistema que eu tenho na casa de banho. Pronto. Para fazer colonoscopias digitais que ok. para, no Twitch. Como desafio para os hackers irem lá verem fotos do meu interior mais profundo. Depois vou lançar um livro. Para conhecerem bem por dentro, não é? Porque exato. O que interessa está por dentro. É a beleza interior, exatamente. Não, mas agora a sério, vou fazer a minha cara de surpresa em relação a uma companhia que vende esse tipo de serviço e que está exposta a vulnerabilidades. Pronto, era a minha cara de surpresa. Ninguém esperava, quem diria? Não. Ok, muito bem. Olha, já estás, Tiago? Já... Sim, por enquanto, sim. Se entretanto me lembrar de mais alguma coisa, interrompo-te. A minha semana foi... Espera, para tudo. Deixa-me ver. O teu mastodonte já viu a luz do dia outra vez? Ainda não. Ainda não. Estou a planear, talvez, no início de janeiro, ter isso de novo em cima. O início de janeiro está muito complicado de tempo. O que é que eu estive a fazer? Eu estive, no entanto, a fazer coisas relacionadas com isso. Uma delas é seguir a hashtag MastoAdmin, que é uma hashtag utilizada no próprio Fediverse, que permite seguir administradores de Mastodon
a partilharem as suas experiências e o seu conhecimento, até a partilharem e alertarem-se uns aos outros para ataques que têm estado a ocorrer, denial of service ao próprio Fediverse e ao Mastodon em particular. E também, além do Mastodon, também tive a ler o backlog do canal Discord do Butterfly, para chegar a atualizar-me no que é que se está a passar. Mas ainda estou em alguns dias depois da Ubuntu Summit, portanto não tive tempo para ler muito. Também tive a assistir aos vídeos do primeiro dia da UbuCon Ásia 2022, ainda não li tudo, ainda não vi tudo, aliás, mas há apresentações sobre segurança, sobre Kubernetes, sobre comunidade, sobre hardware, correr Linux em hardware da Apple. Até agora está a ser bastante interessante. E também assisti a 2 vídeos no YouTube da AMPRI, da Associação Nacional de Professores de Informática. Trata-se de um webinar com o título A Conversa com Professores de Informática, em que eles vão lá e apresentam projetos que têm desenvolvido com os alunos no âmbito dos seus agrupamentos escolares. E com exemplos de projetos muito interessantes, em que utilizam frequentemente software livre, não utilizam só, mas utilizam muito frequentemente software livre e hardware aberto, como o Python, o Arduino, o Blender, o PHP, o MySQL, o C, JavaScript, HTML, CSS, por aí adiante. Gostei bastante das apresentações, foram muito interessantes. Em particular a primeira, mas sem demérito nenhum para a segunda. A primeira, em particular um testemunho de uma aluna da professora Fátima Pais, que falou da importância da escola lhe ter dado a oportunidade de ter contato com programação, porque até esse momento estava completamente convencida que aquilo era uma coisa só para rapazes e que nenhuma rapariga nunca ia ter algum interesse pelo assunto. Mas por ter tido essa oportunidade, chegou à conclusão que afinal adora programar e que mesmo que não fosse algo que ela fosse fazer para a vida, que crê que tenha sido uma competência interessante para ela e que algo de que ela desfrutou. E quero deixar aqui um grande high five para a Joana e dizer que precisamos de mais mulheres como ela, que queremos mais mulheres no nosso setor e que isto não é um espaço só para homens, e que ela é um exemplo e que ela espalha a palavra, porque é preciso que outras raparigas como ela e outras mulheres vejam exemplos destes, porque às vezes quando nós não vemos alguém como nós num sítio para onde nós queremos ir, se calhar não vamos porque não estão lá ninguém como nós, né? E isto de facto acho que muda um bocadinho a perspectiva. Quero também dar uma grande saudação aos professores que de facto têm estado a fazer coisas incríveis, em particular os de informática neste caso, né? Mas às vezes com poucas condições, mas com muita dedicação e se precisarem de alguma motivação extra, vão ver estes vídeos porque certamente vão sair de lá mais motivados. Faltou dizer só que grande parte desses projetos são feitos fora do horário de trabalho, que é uma coisa que muitos professores prezam por cumprir, e ai deles que façam mais um minuto que seja. Grande parte destes projetos são feitos fora do horário, portanto com horas que podiam ser horas de família ou horas para outro tipo de coisa, e as pessoas escolhem fazer esses projetos. Essa professora Fátima Pais mencionou um caso de estar com uma das alunas a trabalhar num projeto até às 2h30 da manhã. Portanto... Nunca fiz isso, não sei o que é. É de facto algo que tirar o chapéu, pronto. Yeah. Também estive a ver outros vídeos, uns streamings, neste caso do nosso amigo e membro da comunidade e também amigo do show, Tiago Carreira. Ele está a seguir os desafios de programação do Advent of Code. Ele está a fazer streamings no YouTube e no Twitch às 13h30 de Portugal. Eu meti a hora errada. E quem quiser subscreva o canal dele no YouTube e no Twitch e acompanhe. Podem ir lá e aprender um bocadinho sobre programação, sobre como é que se pensa quando se está a programar, principalmente isso.
E se forem ao canal dele, podem também ver um outro vídeo que ele fez aqui há uns tempos sobre como ter um podcast a custo zero, e que tem por base o trabalho que ele desenvolveu para o podcast que ele tinha, o Marmita de Redon, e que é também a base daquilo que nós usamos para o podcast do Ubuntu Portugal. E não é muito diferente do que alguns grandes podcasts da área de Linux e da informática fazem. É um bocadinho diferente, mas não é radicalmente diferente. Ali estão os grandes pilares que estão ali. E também não só da área tecnológica. Eu conheço um grande podcast que usa exatamente o modelo do podcast do Ubuntu Portugal e nem sequer é um podcast de tecnologia. São dois tipos à conversa. Não sabia que já estavam migrados também. Lembro-me de termos falado sobre isso, mas que havia aí já não lembro o que tinhas tido uma dificuldade qualquer no processo, já não sei qual é que era. Ainda foi primeiro que o podcast do Ubuntu, migração desse. Foi. Então pronto. Mas pronto, mas sim. Deve ter sido uma conversa que deves ter resolvido, então, ainda antes disso. Podcast que se preze, usa as ferramentas que o Carreira tão bem aprimorou para a sua Marmita de Redon. Acho muito bem. Ora, por falar em podcast, estamos na altura do ano em que estamos a receber sugestões dos ouvintes para previsões sobre o que vai acontecer no ano de 2023. Isto na área do Ubuntu, do software livre, do hardware para no Linux, de privacidade, temas à volta destes temas ou da interseção deles. Já temos a data que vamos gravar este episódio. Então, manda ler. É dia 16 de dezembro. Eu depois disso não tenho capacidade de processar mais pedidos, provavelmente. Portanto, até dia 16 de dezembro podem mandar essas vossas previsões. Nós também vamos fazer as nossas, mas estamos muito interessados nas vossas. Já recebemos algumas bem interessantes. Sempre. Todas mas quantas mais, melhor. Claro que sim. Ok. A respeito da nossa comunidade, do Ubuntu Portugal. Ok, estou aqui, o Carreira está aqui a dizer no chat, só uma nota: o streaming não tem uma hora definida, é feito de acordo com a disponibilidade pessoal e profissional dele, mas que deixa agendado no YouTube. Portanto, olha, subscrevam o canal e podem ver que está lá agendado o streaming. Sim, isso eu sei, porque há bocado pus lá para tocar a campainha para o próximo, para me notificar, para eu não perder. No sininho. Toquei no sininho. Olha, tocaste no sininho, bem bom. Mas olha, se já queres continuar, o Carreira está aí a dar mais uma coisa, já que ele pagou-nos para a gente fazer isto, temos que fazer um trabalho bem feito. Boa. Fala aí também nas traduções. Exatamente. Os problemas dos desafios estão escritos em inglês e ele e não sei se mais alguém da comunidade tem estado a fazer as traduções para português dos enunciados. Esses enunciados estão no repositório de GitHub dele. Portanto, se forem lá e quiserem seguir, porque querem seguir se quiserem seguir o Advent of Code, mas não tiverem à vontade com o inglês, é uma boa forma de o fazerem ao GitHub dele e lerem os problemas em português. Não sendo impossível, eu diria que é bastante complicado estar nesta área e não ter alguma familiaridade também com a língua inglesa. Sim, mas há pessoas que têm alguma dificuldade apesar disso. Uhum. Não é que eu digo, não é impossível, mas é bastante mais complicado. Sim. O esforço é bastante maior. Tu podes ser fluente nas expressões técnicas inglesas todas do trabalho do dia-a-dia e depois não teres conhecimentos suficientes para saberes falar fluentemente uma língua num contexto diferente. Às vezes acontece. Sim. Ele está a dizer aqui, breaking news, é que ele amanhã vai ter um convidado. Portanto, ficam já a saber que haverá um convidado. Partiste as notícias, breaking news. Exatamente. Também sobre a nossa comunidade do Ubuntu Portugal, quer dizer que o nosso grupo de Telegram tem estado a crescer, tem tido algumas pessoas novas no grupo bastante interessantes que têm estado a contribuir bastante, e quero agradecer a essas pessoas que terem se juntado a nós e estarem a fazer essas contribuições valiosas, porque é bom para todos. Muito obrigado. Exato. Ora, vamos às notícias? Bora! Bote nessa, Vanessa. Bora, então. Olha, ainda não falamos aqui de uma coisa que já se sabe há bastante tempo, que é o próximo nome da release do Ubuntu. É o Lunar Lobster. Não sei se tem algum comentário a fazer. Eu já desisti há muitos anos de fazer comentários sobre as distribuições, porque não dá para agradar a gregos e a troianos. Eu gosto de lagosta, pessoalmente. Pronto. Eu não sou fã de lagosta, mas sou fã da lua. Eu, depois de um focal fossa,
Vale tudo, né? Qualquer Tudo coisa é é melhor. Daí, positivo. a partir Tudo- daí é yeah. sempre a melhorar. Também concordo com isso. Também é bem visto. Pronto, já sabem, Lunar Lobster, lagosta lunar, traduzindo para português. E também já há imagens diárias da versão de desenvolvimento do Lunar Lobster. Portanto, se quiserem ir acompanhando a sua evolução, já podem instalar, por exemplo, numa VM ou numa máquina que tiverem a mais. E daqui a uns tempos, quando a coisa estiver um bocadinho mais estável, acho que agora ainda não é particularmente útil porque ainda está a entrar muita coisa nova. Agora é ao para mesmo bravos. tempo. Mas daqui a uns tempos podem começar a fazer testes e a submeter bugs e a comentar bugs e a validar bugs que outros tenham submetido. Parece-me bem. Parece-te bem? Por acaso Muito bem. tenho saudades de seguir essa senda corajosa das imagens de testes, Eu estou mas não sei se ainda será esta. Eu estou a pensar em arranjar uma meia hora ao fim de semana para fazer uma coisa dessas, para instalar e para ir fazendo o apt-get upgrade e ver as diferenças. Talvez até faça o streaming disso se tiver tempo. Está a ver que não chegavas a essa parte, pronto. Mas sim, logo se vê. Ainda não decidi. É um ótimo desporto de inverno. Sim, é uma atividade para a gente. Normalmente nestas alturas temos menos vontade de sair à rua, portanto sobra-nos mais tempo dentro de casa. É uma boa coisa para fazer no quentinho. Tenho que pensar nisso. A comer umas bolachinhas ou assim. Beber um cafezinho quentinho, ou um chazinho. Ou um chazinho. Ou um whiskyzinho, conforme a preferência, ou uma cervejinha, como o Impi faz. O Impi depende da hora do dia. Se de manhã bebe chá e à tarde ou ao fim do dia bebe uma cervejola. São opções, é porque pode. Exatamente. Também na área da evolução do Ubuntu e do ecossistema, o Xubuntu, aliás, o Sean Davis, que é o líder do projeto do Xubuntu, lançou no seu blog pessoal o update ao desenvolvimento do Xubuntu para dezembro de 2022 e que tem algumas novidades interessantes, algumas que já estão no próprio Ubuntu. Por exemplo, no 22.10, esta já está, que é a substituição do Pulse Audio pelo Pipewire, com vantagens que ele encontrou de consumo de CPU, tem muito menos, e também a qualidade das ligações Bluetooth também melhorou. O Wire Plumber, que é um software que permite gerir as ligações do áudio entre uma aplicação e outra, também está incluído. Além disso, com esta nova versão do Xubuntu, que irá ser lançada em abril, passará a estar incluído por omissão suporte para Flatpaks, além dos snaps e dos dabs, que é uma novidade bem interessante para algumas pessoas que têm preferência por esse formato ou que simplesmente gostam de ter a maior disponibilidade de software possível e que é o que conseguem ter ao utilizar mais formatos e repositórios possíveis. E que falava-se até também sobre como é que um flavor, não é? Portanto, não sei se nós falámos aqui, só falámos em off em Praga, mas foi conversa de corredor em Praga e acho que até nós falámos aqui sobre isso, que é a interpretação. Existem várias interpretações, eu não vou aqui alongar muito, mas quando se falava exatamente de que, e penso, eu na altura não tinha a certeza qual é que era o flavor, mas que um dos flavors tinha suporte nativo para Flatpaks, a pergunta que se fazia é como é que a Canonical permitiu que isso pudesse acontecer. E a conversa andava um pouco à volta disso, porque dá a ideia que a Canonical de alguma maneira não é bloqueia, e acho que não se passa isso, porque tu facilmente instalas o suporte para App Images e para Flatpaks em qualquer instalação, em qualquer aliás, os pacotes estão no repositório do Ubuntu, exatamente. Portanto, com apt install tu fazes rapidamente e em meio de segundos tornas o teu código preparado para suportar Flatpaks ou App Images, que são aqueles que normalmente são comparados com os snaps que a Canonical tanto vende e que é responsável por. Mas sim, portanto é verídico. Na altura havia algumas dúvidas se era nativo, se não era.
eu não gosto de perder muito tempo com isso, até porque lá está, se aquilo demora 5 ou 6 segundos a instalar o suporte para Flatpaks, não quero perder mais do que esse tempo a discutir a questão. Mas se o faz nativamente, boa, é sinal que de facto é possível e que não há qualquer tipo de lápis azul no que toca àquilo que pode vir ou não pode vir por omissão num flavor. Há um conjunto de requisitos mínimos, um deles é ter o Snapd, podes ter mais coisas. Sim, exatamente. Dom Sebastião, tens alguma opinião? Eu tenho uma pergunta, porque é que a Canonical havia de bloquear isso? Supostamente a adoção do Ubuntu fica mais facilitada se as pessoas tiverem mais facilidade também no acesso às aplicações que precisam, e a multiplicação de opções, etc, etc. Eu percebo que do outro lado há o argumento da fragmentação e da dispersão de esforços, talvez, mas... Não, eu acho que nenhum desses argumentos tem a ver com isto aqui. Não. Acho que além disto é para o Ubuntu, não é para o Ubuntu proper, ok? Mas o argumento aqui seria que a Canonical não queria que ninguém que utilizasse o nome do Ubuntu tivesse a utilizar outras coisas, como se a Canonical alguma vez tivesse tido esse tipo de atitude em relação, seja o que for. Nunca teve, sempre estabeleceu requisitos mínimos para que as coisas não pudessem deixar de ser o Ubuntu, porque a partir daí também ninguém é impedido, não podem dizer que é o Ubuntu, né? Mas enquanto tiver aqueles requisitos mínimos que não desvirtuam o produto, a Canonical nunca impediu nada de ser feito. Pois, é isso que eu acho estranho, quer dizer, também não estou a ver isso acontecer, se bem que as coisas mudam, não é? Nunca se sabe. Mas sabes que há muita má vontade em relação à Canonical e muitas vezes não tem nada. Não sejas assim, lá estás tu, não há nada, má vontade, toda a gente ama a Canonical. Mas eu quero meter a minha opinião, que é um bocadinho mais equilibrada. Nisto não há só 8 e 80, não é só branco e preto. A opção da Canonical de não ter por omissão o suporte para Flatpaks e para App Images pode ser uma coisa muito mais simples, que não é bloquear, mas é de alguma maneira, se tu tens o mesmo software numa versão empacotada em Snap, App Image e Flatpak, se o Snap estiver instalado por omissão, tu podes de alguma maneira, a adoção aos snaps pode ser mais expressiva. Enquanto que se tiveres o suporte nativo para outros gestores de pacotes, não sei como é que isto se chama, o fator de utilização pode ser, ou seja, a taxa de utilização pode ser menor. Às vezes não é só bloquear ou achar que só aquilo é e bloquear. Não é uma questão de bloqueio, pode ser só uma questão de tamanho da pegada e tamanho da utilização. Não sei se percebi Eu percebo o argumento do Tiago e como ele nasceu em 76 eu posso explicar o que é que ele quer dizer. Pronto. Na nossa época, quando nós éramos pequeninos e víamos os desenhos animados da Floresta Verde e o D'Artacão, essas coisas todas, havia aquelas festas de anos em que tu tinhas uma mesa cheia de bolos, doces e as costumeiras sandes de fiambre e queijo que ninguém pegava. Porquê? Porque havia bolos e doces. O que a Canonical quer fazer é não facilitar o acesso aos bolos e doces, que é para os miúdos comerem também as sandes de queijo e fiambre. Senão ninguém come as sandes. Não, as sandes de fiambre ficavam sempre... Então o Tiago disse uma coisa, disse ao contrário... Se a festa for comprida o suficiente, quando já não há mais bolos, tu acabas por comer as sandes de fiambre. Ok, então o Tiago disse uma coisa ao contrário do que ele queria dizer. Assim já faz sentido. E eu disse uma coisa ao contrário do que eu queria dizer? Sim, não, eu não entendi. Estou curioso. Isso. Não, também acho que não. Tu é que já não lembro exatamente qual foi a frase, mas do que ele queria dizer. Já não sei qual foi a frase, mas há uma frase que tu disseste sobre os snaps, não sobre os flatpaks, que disseste se calhar no sentido contrário. Ou ouvi mal, ou ouviste mal. Ou eu ouvi mal, ou traz dito no sentido contrário. Se ao menos isto estivesse gravado. Eu estava baralhado com essa frase. Olha, exatamente. Se a gente se tivesse lembrado de gravar isto, agora tirávamos as dúvidas. Vamos ver para a próxima. Ficando para a próxima. Mas pronto, acho que a ideia passou e acho que isto não tem que ser só extremismo, pode ser só uma questão de... Eu acho que há de facto pessoas que acham que o objetivo da Canonical... Como é óbvio, há sempre quem aproveite. É este, e não tem sequer ter qualquer contacto com a realidade, é só o que está nas vozes da cabeça das pessoas, e pronto.
Mas pronto, adiante, vamos às coisas fixes do Xubuntu, que ainda há mais uma coisinha, que é o XFCE 4.18, que Eu acho está que tu te esqueceste agora, Diogo. Portanto, tu acabas de dizer que o Xubuntu passa a ter suporte nativo para Flatpak. E agora dizes, vamos mas é às coisas fixes do Xubuntu. Eu Portanto, tenho que evitar as outras coisas fixes, ou às coisas fixes, porque mais uma vez, olha, já tinha gravado isto. Eu acho que disseste o contrário daquilo que querias dizer, Diogo. Eu também acho que sim, Diogo. Ouvi uma frase mas que eu acho que... uma coisa ser fixe não faz com que as outras coisas não sejam fixe também. Mas voltando à coisa fixe que eu queria dizer, é o XFCE 4.18 está prestes a ser lançado. E pouco depois deste lançamento ele vai ser incluído no Xubuntu, portanto podem contar com ele na próxima release. Não vou largar sobre o XFCE 4.18, se quiserem ver um resumo das novidades podem ir ver o artigo do OMG Ubuntu, que vale a pena. E esta semana, a olhar para repositórios da Canonical, e por coincidência o Stefan Graber, que é o líder do LXD. Força, tu consegues, vamos lá. Só consigo dizer em inglês. O LXD fez um vídeo sobre isto mesmo. Fica mais fácil. E uma destas coisas é o Snap do Microsoft. Para quem não sabe, e é normal que não saibam, que há muita gente não sabe, e eu também não sabia, aqui há uns tempos também não sabia até o David me ensinar, o David Negreira. O Ceph é uma plataforma de software livre, claro, de armazenamento de dados, que é armazenamento definido por software, ou seja, toda o armazenamento é configurado e gerido com software, não há nada que seja delegado para o hardware ou para outras camadas do sistema operativo, digamos. Ele é utilizado para implementar coisas como o Object Storage, que é muito utilizado, por exemplo, no S3 da Amazon, mas além disso também tem capacidade de fazer disse Object Storage? Sim, agora disseste aquilo que querias dizer. Ok, pronto, é que eu fiquei na dúvida se tinha dito ou não, mas ele também faz block storage, file level storage e isto permite que ele seja utilizado para definir toda a componente de storage de uma cloud que nós tenhamos para nós, seja ela em cima de infraestrutura de cloud ou até num servidor nosso que nós temos em casa, ou por exemplo para o nosso home lab. O Ceph funciona de forma distribuída, não tem um ponto único de falha, escala até o nível do exabyte, portanto podemos ter lá quantidades de dados fenomenais. Não conheço ninguém que tenha exabytes de dados em casa, pelo menos. Além de ti? Não conheço ninguém que tenha exabytes ou que me tenha Tu dito ainda não tens? Não, nem perto. Então. Nem perto. Não depende de sistemas de fecheiros externos, como tinha falado há pouco. Ele controla diretamente os discos com o seu próprio back-end de armazenamento. E uma das vantagens do Ceph é que permite que vocês agarrem em equipamento que facilmente conseguem comprar ou que vocês até se calhar já têm em casa e montar o vosso próprio cluster de Ceph sem terem de estar a utilizar hardware de gama empresarial e coisas de topo de gama para montar esse vosso cluster. Entre os utilizadores do Ceph está o CERN, que é uma das principais entidades de investigação científica na Europa, a DigitalOcean, que é um dos maiores cloud providers, que não um dos gigantes Google, Amazon, Microsoft e Google. Ele é desenvolvido por uma fundação chapéu, a Ceph Foundation, e entre os membros dessa Ceph Foundation estão a Canonical, a Red Hat, a DigitalOcean, a OVH, que é outro cloud provider este europeu, a China Mobile, que é um dos maiores
uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, a Western Digital, que é uma das maiores fabricantes de dispositivos de armazenamento de dados do mundo, e a ZTE, que é um dos maiores fabricantes de equipamentos de telecomunicações. E o Microsoft em si é uma distribuição de Ceph que foi criada pela equipa de LXD, da Canonical, e que com ele conseguem fazer um deployment automático com suporte para clustering do Ceph. Portanto, isto é um snap, vocês instalam e ficam com um cluster de Ceph, que é uma coisa fenomenal. Mas não foi a única coisa relacionada com o Ceph que a Canonical andou a fazer. Noutro dos repositórios de GitHub, isto foi porque quando eu respeito aos repositórios de GitHub da Canonical, de tempos a tempos faço isso. Outro snap que eu encontrei lá é o MicroCloud, que é um outro produto que ainda está por lançar, e nota-se que está por lançar porque, por exemplo, o README do que está no GitHub está vazio, que tipicamente é uma coisa que não se deixa quando já tens um produto sério. Ele já está na Snap Store, no entanto, e na Snap Store encontrei a descrição que é a seguinte: a Canonical MicroCloud cria uma automação de deployment de uma cloud de pequena escala e ativa um cluster de LXD com alta disponibilidade para a parte de compute e usando Ceph como o back-end para storage. Como é que ele faz a alta disponibilidade? Ele deve criar VMs, provavelmente, dentro da tua, ou vários clusters que correm o LXD, dentro do LXD, ou coisa assim de género. Pois, mas se corres aquilo só numa máquina, mesmo que tenhas vários... A ideia ali será teres algo dentro de um ambiente autocontido, se calhar para testar as coisas e não tanto para garantir um funcionamento de grande escala, né? Para isso utilizarias... Mas aquilo que eu vejo, aquilo que me causa aqui alguma estranheza é exatamente uma coisa que se chama micro e que é de pequena escala, conseguir ter alta disponibilidade, que normalmente é difícil de... Tecnicamente não é impossível, mas não é habitual. É assim, ser micro, eu acho que não está relacionado uma coisa com a outra. Eu pelo menos não relaciono muito uma coisa com a outra. A alta disponibilidade tem a ver com a arquitetura do sistema. Claro que sim, mas o que é uma cloud de pequena escala? Será neste caso uma cloud que corre num servidor ou coisa assim, que é para simular uma coisa maior do que é. Não para ser, mas para simular. Para fazer testes de coisas que funcionam, ou de instalações, ou para fazer protótipos, ou para fazer provas de conceito, poderá ser o suficiente. Ora, uma coisa mais interessante, e que eu acho que vais achar particularmente interessante, é outro snap que eu encontrei, que é o Workshops. Isto aqui eu experimentei mesmo, instalei e andei a experimentar. Que não é um projeto divulgado ou publicado, mas trata-se de uma pequena aplicação feita em Flutter e que funciona como uma interface de gestão de containers LXD. Portanto, é um GUI para o LXD. Não é muito completo, mas permite criares, parares, arrancares containers, obter informação sobre eles, apagares, criares novos, a partir de vários remotes pré-configurados ou não, e a instalação, por exemplo, de um novo container ou de uma nova VM, que ele também permite isso, é um wizard. É um wizard em que tu podes escolher a distro, a release, se é servidor, desktop ou uma imagem de cloud. É um quê? Wizard. Um wizard, um feiticeiro. Um feiticeiro, exatamente. Como o Dios. Exatamente. Se é um container ou uma VM, outras coisas fixas também, permite selecionar se crias um utilizador no container ou na VM com o mesmo username que tu tens, se monta a tua home directory do host no container, se expõe ou não a tua placa de som e gráfica ao container, e todas essas coisas que podem ser bastante interessantes. Eu achei útil, ainda está um bocadinho cru ou básico, mas funciona. Encontrei alguns bugs, em particular no terminal. Ele tem embebido um terminal que eles dizem que é full featured, mas tem bugs que não me permitem dizer que é, mas não andará muito longe disso. Provavelmente são bugs fáceis de corrigir.
E se quiser instalar, porque ele não aparece listado na Snap Store, faça um Snap Install Workshops. Eu recomendo que quem usa LXD regularmente, é algo que eu recomendo. Ele reconhece o que já está instalado no sistema? Boa. Sim, ele recorre às APIs do LXD para fazer tudo. Eu não sei se não tiveres o LXD instalado, se quiseres usar um LXD remoto, eu acho que aí ele não funciona. Eu já vi outros gestores que faziam, basicamente o que tens que adicionar é outras configurações com os hosts remotos que possas ter, outros, ou se não tens aquilo instalado com o que estás a operar, apenas remotos. Portanto, normalmente é uma funcionalidade que existe, dá para gerir os múltiplos. Eu não tenho aqui, já falámos aqui na altura, mas eu experimentei um que era muito interessante, simples também. Não conheço este, portanto não consigo comparar, mas esse em particular tinha a opção de poderes adicionar, tinhas múltiplos hosts, portanto podias ter o teu host local e vários remotos, ou apenas ter remotos e geri-los dessa forma. Pronto. Este não me pareceu ser isso, mas eu não explorei a linha de comandos deles. Talvez ele tivesse alguma uma opção ou um share de configuração, isso eu não explorei. Explorei só esta parte da interface gráfica dele. Então, Sebastião, estás com um ar de quem quer dizer alguma coisa? Não, de todo. Muito eu bem. Estou com ar de quem não está a perceber sequer metade do que está a ser falado. Então podes fazer as perguntas. Não, o nível de conhecimentos que eu precisava ter para fazer uma pergunta de base não é suficiente. Mas perguntas, sejam elas quais forem, são bem-vindas. Sempre. Experimenta lá. Experimenta o quê? Fazer uma pergunta? Sim. As perguntas que eu teria são muito básicas. Faz. O que é um LXD? Ok. LXD é uma camada... Digamos, aliás, eu estou a ver o cérebro do Diogo a dar nós e pensar como é que eu vou explicar isto a alguém que não percebe nada do assunto. Ora, é uma camada de software... Não, espera, é uma... Eu ia dizer que é uma camada, mas não é o termo mais adequado. É um orquestrador de containers. Containers e VMs. Isso assim é um orquestrador de contentores. O que ele permite fazer é através das suas APIs ou da sua linha de comandos, invocar o LXC para criar containers, para pagar containers, para configurar containers e tudo isso. Bom, então pronto, agora já percebi. O que é um container? Ok, e se precisamos mais tempo do que nós temos agora disponíveis no episódio de hoje, mas pode ficar para um próximo episódio, fica aqui anotado e falemos disso então num próximo episódio. Isto, se tivermos de falar disso tudo, isto vai parecer um episódio da Universidade Aberta. Então, mas nós temos tido muitos ouvintes que dizem-nos que não percebem coisas que a gente diz. E se não percebem, é preciso que alguém faça as perguntas, porque nós não adivinhamos o que é que as pessoas sabem e o que é que as pessoas não sabem, não é? E há quem perceba o contrário daquilo que foi dito. Pronto, também acontece. Portanto é importante que se façam as perguntas. Se ninguém as fizer, ninguém as vai responder, não é? E acho que é muito útil que as pessoas façam as perguntas, porque se a gente faz isto para dar um contributo para a comunidade, para a comunidade saber um bocadinho mais sobre estas coisas, se elas não estão a fazer as perguntas, não serve de nada. Bem, não sei se algum de vocês mais tem alguma coisa a acrescentar. Eu tenho, eu na semana passada eu ouvi o episódio anterior e fiquei furioso, deu-me um fanico, saltou-me a tampa, pus-me aos gritos, atirei-me ao chão por causa dos dispositivos que vão deixar de ser suportados para o Ubuntu Touch. Tens de fazer o port do kernel para o qual não há source code disponível para poder resolver isso. Resta dizer que o encontro da comunidade é dia 15 de dezembro, em Sintra. Não sei se, Tiago, há encontro sem ser o de Sintra? Ainda não está fechado. Ainda não há resposta para essa pergunta.
Ok. Eu ouvi falar de qualquer coisa numa ilha, algures. Já aconteceram 2, mas não. Ou seja, a ambição não é que se façam encontros regulares, porque acho que não há condições, ou pelo menos eu não me consigo comprometer da forma como me comprometi durante não sei quantos anos com os encontros em Sintra. Não tenho condições para me fazer esse tipo de compromisso. Mas sempre que houver oportunidade, claro que sim, seja numa ilha, seja em território continental, seja onde for, que haverá encontros noutros sítios. Podem convidar-nos para ir a sítios, pagam-nos um almoço ou um jantar e a gente organiza aí um evento. Deixa de tretas, Diogo, que eu já te convidei para ires a Ponta Delgada e tu recusaste. Hei de ir. Bem, hei de ir, isso também eu. Também hei de morrer, não é hoje. Pronto, resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Alexandre Carrapiço, o senhor podcast. E até para a semana! Até à próxima. Tchau.